muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A Câmara de Juiz de Fora terá 23 vereadores a partir de janeiro. Serão 18 homens e 5 mulheres. A entrevistada de hoje é Cátia Aparecida Franco, a protetora Cátia Franco do PSB. Ela tem 59 anos de idade e foi reeleita para seu segundo mandato com 3.778 votos. Cátia tem a proteção animal como sua principal bandeira. Lutou pelas melhorias do canil municipal e tem atuado no apoio aos protetores independentes, ONGs e entidades que auxiliam o setor, além de lutar pelo atendimento público veterinário. Hoje vamos falar sobre o seu primeiro mandato e também conhecer os projetos da protetora Cátia Franco para o seu segundo mandato. Conosco nessa entrevista, a jornalista Renata Miranda. Cátia, muito obrigada por sua presença. Renata, obrigada mais uma vez aqui. Queria que você começasse falando desse aumento da sua votação, né? Você teve 2.687 votos em 2020 e agora 3.778, mais de 1.000 votos, né? E sempre teve a causa animal como, né, questão principal. E agora a gente tem mais um vereador aqui, que é o Vitinho, que é do seu partido, também defendendo a causa animal. Fala um pouquinho disso pra gente, por que tantos votos a mais e essa causa aí sua, que agora é questão de todos, né? Então, boa noite, né? Em primeiro lugar, para todos que estão aí nos acompanhando. Boa noite, Renata. Então, essa causa, assim, ela passa a ser uma causa que, como você falou, é de todos, né? Porque ela passa a ser uma causa que toma conta da família, toma conta da cidade mesmo, né? Porque quando você vê um animal ali sofrendo, você quer logo amparar. Então, eu acho que é por isso esse aumento, tanto da votação minha, quanto da votação expressiva do Vitinho, que teve aí a sua votação, a votação da causa animal total bem ampliada. A minha votação, ela teve bastante da causa animal e das outras bandeiras que eu também acabo, né, pegando ali, que é o esporte, a causa das mulheres, né? Então a gente vai pegando quando a gente entra, a gente vai ficando meio assim, não sabe para onde meio que vai, mas depois quando a gente já vai consolida ali, a gente vai conversando com as pessoas, a gente já vai pegando onde que a cidade precisa mais de amparo, mais de apoio. Então, aí eu acho que é por isso que tem a votação. Hoje eu bati bastante na tecla do esporte da criança, que eu penso que a criança precisa de ter, né, bastante esporte para ela se desenvolver. Então, eu penso que seja também por isso. E aí, no caso, a causa animal, ela é uma bandeira sua, é uma mudança de consciência que está começando a surgir. A gente ainda percebe muitos casos de violência contra os animais. É uma questão também de política pública. A gente sabe que vai ter uma secretaria municipal e daqui para frente, como que vai ser esse avanço? Sim, Renata, infelizmente ainda existem muitos casos de violência contra os animais, né? Eles não podem falar e a gente vê muito mais casos de violência dentro de ambientes de família, né? Dentro de casas, do que do lado de fora. Então é isso que a gente precisa de combater, né? Porque muitos que você vê maus tratos, muita gente não vê. Então, eles chegam até a gente por denúncias, que são levadas para pessoas que têm a propriedade para ir lá, que são a polícia ambiental, ao bombeiro, a polícia, para poder ir lá e poder fazer alguma coisa de efetivo para que isso não possa repetir. Porque se você for numa casa que tem uma violência e você vai lá só e tira o animal e aquele agressor ele continua lá na casa, ele provavelmente vai pegar um outro animalzinho e vai continuar com essa violência. Então, isso ali tem que ser punido de acordo com as leis que existem, isso é só com a polícia. Então, esse é o desejo de todo protetor, é que essas violências não continuem a ter. Então, por isso que a gente precisa de muitas políticas públicas para que isso não continue, né, acontecer. E com a criação de uma secretaria da proteção animal, eu creio que isso daí vai ficar bem mais fácil de ter a ligação com a polícia, com os protetores e com a sociedade, para que isso possa ser mais visto e ter mais a punição
para que isso não possa acontecer mais, né? Aí só para emendar, Kátia, você acha que é só uma questão de combate mesmo à violência em si? Passa também pela educação? Com certeza. A educação, ela é a base de tudo. Então, eu fiz até uma lei de colocar na escola, né, para poder ter essa educação da consciência animal. Por quê? A criança, ela tem um ciclo de aprendizado, né? A gente sabe que todas as crianças, elas aprendem, têm um desenvolvimento até uma certa idade. Então, o que elas aprendem naquela idade, elas levam para o resto da vida dela. Então, se elas tiverem ali aulas dessas coisas que são importantes para levar para a vida, inclusive do bem-estar animal, ela vai conseguir levar isso e levar para dentro de casa também para os pais, que muitas vezes não têm essa consciência, porque muitas vezes, Renata, às vezes as pessoas cometem os maus tratos, mas assim, às vezes são coisas que a pessoa não sabe que aquilo ali é errado. Então, ela não está fazendo aquilo ali de propósito, ela precisa de ser orientada. Então, se a gente conseguir fazer essa educação e passar essa orientação, a gente vai conseguir ter mais consciência das pessoas e menos maus tratos. Você acha que Juiz de Fora já avançou muito, Kátia? Eu estive lá na reforma do Canil Municipal e vi a prefeita falando que essa era uma causa do século XXI. Né? É isso que você está falando. Antes as pessoas não sabiam que estavam maltratando, né? A causa animal era secundária. A gente via atropelamento de gatos, principalmente, né? Ficava ali e ninguém se tocava por aquilo. Você acha que essa educação, né, para isso, já tem avanços na cidade em relação a isso? As pessoas já estão vendo de outra forma? Né? E que avanços você vê em relação ao canil, em relação a políticas? O que você pode apontar para a gente? Olha, teve avanço, sim. Claro que são avanços assim que ainda precisam de vir muitos outros para que a gente possa chegar num denominador que é o que eu penso de sonho de protetor, é que você não precise mais de sair de sua casa para você fazer um resgate de um animal que esteja sofrendo maus tratos. Esse é o sonho de todo protetor, né? Que você só vá proteger ele com carinho. Mas teve avanço, sim. O canil municipal, por exemplo, ele ainda precisa de muito, precisa, mas do ponto que a gente pegou, ele teve avanços de aumento de baia, de mais construção de ambulatório, com mais veterinários, com mais remedicamentos, ração de melhor qualidade. Então, isso tudo foi avanços, né, que foram conquistados. E a própria sociedade, hoje ela tem uma consciência diferente. Ela vê um animal, ela tem aquela consciência que aquele animal ele sente dor, ele sofre. Então ela quer ajudar aquele animal. Ela vê um animal atropelado, ela procura por ajuda. Ela vê uma cadela no cio, ela procura por ajuda para um resgate, para uma castração. Ela vê um animal em sofrimento, ela realmente procura. Então acho que isso tudo são avanços que aos poucos as pessoas estão tendo consciência. E o próprio animal, a saúde humana, ela está muito ligada com a saúde animal, porque quando, por exemplo, um animalzinho ele está doente, ele parte, né, a família sente, né, ele passa a ser um membro da família. Então tem todo aquele sofrimento. Então, de uma certa forma, a saúde humana, ela está ligada à saúde animal. Sabe-se o bem, já tem pesquisas que mostram o bem que os animais, principalmente os animais domésticos, fazem para as pessoas, né? O meu me tirou de uma depressão profunda, que eu não conseguia nem levantar da cama. E eu sei de relatos de animais... Você está falando do seu gato, né? Conta pra gente o nome desse gato. O Eros. O meu gato, ele me tirou de uma depressão profunda. E eu doei já gatos para pessoas que têm crianças autistas, que têm uma melhora enorme no quadro deles. Pessoas assim que estão com depressão, que os gatos transformam, sabe? Eu já doei gato para um casal que estava se separando. E o gato acabou que ele juntou o casal, que eles ficaram ali e que, por incrível que pareça, eles não se separaram. Porque ficou assim, com quem que vai ficar o gato? Com quem que vai ficar o gato? Aí vieram me perguntar, o gato quem que adotou? Foi eu ou fulano? Eu falei, eu não sei, foi os dois. Então ficou aquela coisa, acabou que eles não se separaram. Fiquei tão feliz, sabe, com isso, que falei assim, gente, esse gato né, abençoado.
Então, assim, acaba que os animaizinhos, eles vêm para fazer um complemento e eles são uma bênção mesmo na vida da gente. Kátia, você falou que já teve avanços, né, em termos de proteção animal, não só no município, mas na sociedade de forma geral. O que falta acontecer em termos de políticas públicas no município? A gente aqui precisa de ter realmente nas escolas uma matéria com essa educação, sabe? Porque se você colocar ali essa educação nas escolas, eu acho que a gente vai refletir isso aí na sociedade, porque você vai levar para dentro da escola ali o bom trato, o bem-estar animal, o bem-estar com o meio ambiente, porque isso tudo está tudo englobado, sabe? Tudo, o animal, o meio ambiente, está tudo englobado. Então, quando você coloca isso dentro de uma sala de aula, você vai levar isso aí para a sociedade no futuro, para a cidade, para os espaços em comum. Então, acho que falta esse avanço de ser colocada ali dentro das escolas e que falta muito, 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 que a cidade precisa, que a cidade cresceu. E muitas vezes as pessoas abandonam, as pessoas não abandonam porque querem, às vezes a pessoa não tem dinheiro. Não é uma justificativa, eu acho que não é uma justificativa, mas muita gente faz isso, abandona porque não tem dinheiro de cuidar. Era um local onde que as pessoas pudessem ter o atendimento gratuito. A gente tem o controle em Juiz de Fora dessas populações animais, principalmente dos animais domésticos, né, que a gente está falando, principalmente gatos e cães, porque a gente vê um crescimento populacional dos gatos, né? Como é que está isso? Existe uma política nesse sentido de se saber que população a gente tem? Nem sei se fala população de animais. Existe um controle disso, Kátia? Então, isso também seria uma política pública? A castração é uma política. Eu fiz no primeiro ano, eu fiz uma lei, a lei do censo animal. E essa lei, parece que agora a prefeitura está colocando ela em prática através desses agentes que passaram no concurso. Agente de endemia? Isso. Então, aí eles vão nas visitas lá que eles vão nas casas, eles já vão fazer essas entrevistas para poder saber os animais que têm na casa, quando são castrados, se são vermifugados. Porque me parece que isso é um problema na cidade, porque a gente tem uma superlotação no canil, né? Você fez, no início da sua gestão, você fez várias denúncias, me lembro de você ir lá e mostrar que os animais estavam em caixas, né? Sofrendo lá, pouca gente para cuidar de tantos animais. Exatamente. Teve que aumentar, né? O canil teve que aumentar e mesmo assim nós já entrevistamos o vereador eleito, Vitinho, que contou que diariamente as pessoas ligam para ele e você, quando chegava aqui, estava falando que tinha ido hoje resolver uma situação de animal, você quantas vezes foi à rua fazer esse recolhimento? A gente deve ter uma superpopulação. Como é que você vê isso? Então, esse censo ele funcionando, a cidade ela vai saber exatamente aonde que tem mais incidências de animal precisando de castração, precisando de atendimento, e os animais que estão na rua. Então, assim, a gente vai ter, porque, por exemplo, está na rua lá, a pessoa vai fazer o censo e falar, eu tenho esse animal aqui comigo, dentro da minha casa, mas eu cuido de esse ou aquele animal que está na rua. Então, a partir disso daí, a gente vai conseguir fazer políticas públicas, saber aonde que precisa mais de demanda de um castramóvel, ou se não, o que eu penso que a prefeitura deve fazer são castrações localizadas em clínicas, por exemplo, ter parcerias com clínica na Zona Norte, clínica na Zona Sul, para que facilite a vida das pessoas, dos protetores, para que possa, por exemplo, ter um castramóvel na Zona Norte. Quem é da Zona Sul fica muito distante para poder pegar um animal, um Uber fica caro. E as pessoas, se elas não têm condição de pagar uma castração, um Uber fica muito caro para ir lá e voltar. Então, eu penso que essas castrações localizadas em clínicas, essas parcerias, facilitariam. Hoje isso não existe? Hoje não existe. Mas com o censo, a gente conseguiria, com o resultado desse censo, conseguiria fazer as parcerias aonde que teria mais números de animais precisando de atendimento. Então, essa lei já existe, ela tem que ser colocada em prática. E aí já estamos falando do seu futuro, a partir de 2025, de você fazer essa cobrança. Essa lei, parece que essa lei, agora com os novos
agentes de DEMIS que foram contratados, eles já começaram a fazer esse questionário. Até tem uma amiga minha que passou no concurso e ela falou que ela já começou a fazer. Então, agora é fazer a coleta desses dados aí, que já começaram a fazer, né, as pesquisas, e realmente concentrar, fazer um banco de dados para poder saber direitinho e, a partir dessa coleta dos dados, começar a fazer o direcionamento das políticas públicas. E em termos orçamentários, o município teve e vai ter recurso em 2025 suficiente para essas políticas? Então, pelo menos eu estou correndo atrás de emendas, tanto a minha, né, quanto eu coloco as minhas emendas, a maioria da minha emenda ela é destinada para a causa animal, e também eu busco parcerias com deputados para trazer emendas aqui, como eu fiz com o Canil Municipal, que eu busquei parceria com o Coronel Henrique, que ele me ajudou, busquei parceria com o Ministério Público, que também me ajudou para poder fazer lá. Então, aí, até, né, a Prefeitura conseguir, para a gente poder ter uma verba, né, do Executivo nosso, a gente tem que correr atrás dessas verbas, através de deputados, de parcerias, para que a gente possa conseguir fazer isso tudo aí. Aí tem a minha parte lá que eu sou pedinte. Eu vou e bato mesmo na porta e vão me dar aí, me ajudar. Então, isso aí a gente vai fazendo. E você, com isso, tem conseguido também apoiar os protetores independentes? São muitos, Cátia? São bastantes, porque eu acho assim, protetor, todas as pessoas são protetores. Não existe assim, igual muita gente me pergunta assim, como que eu faço para ser um protetor? Não, um protetor, qualquer pessoa que tem um amor, um pedacinho de cantinho na casa dela que possa acolher um animal, qualquer um é protetor. Não existe uma forma, uma receita para você ser um protetor. Então, assim, mas existem os protetores, que são aqueles que estão com muitos animais em casa. Muitas vezes eles não são nem de nenhuma ONG. Não são independentes são mesmo. Independentes mesmo. Então, que eles, muitas vezes não. Tiram recursos deles mesmo, sabe? Tiram recursos e fazem rifa, vaquinha, tudo para poder ajudar o animal. Então, a gente tem uma lei que é do Banco de Ração, e essa lei ela precisa que o Conselho de Proteção Animal ele esteja exatamente certinho para que essa lei ela possa funcionar. Então, assim, eu já estou em conversa com o Executivo para que possa colocar o Conselho funcionando certinho, para que os protetores eles vão até o Conselho, fazem o cadastro lá no Conselho, aí eles levam a documentação, que está tudo lá certinho na lei, o que precisa de apresentar, e vai ter uma fiscalização que vai na casa, vai ver direitinho o que aquele protetor precisa, para que possa auxiliar ele da forma que ele necessita, entendeu? Mas isso aí também a gente precisa de buscar recursos. Mas o primeiro passo é o Executivo colocar o Conselho funcionando. O que está só antes de encerrar o bloco, o que falta para efetivar o Conselho? Então, o que foi para trás era a sociedade civil, que era a parte principal, o presidente, e a outra parte era da parte municipal, poder público, É poder público. Então, não deu muito certo, infelizmente tiveram divergências, então não conseguiram se acertar. Agora, dessa vez, é o contrário. Agora é o poder público, que é o presidente, e a sociedade civil, que também, todos os dois têm poder de voto, mas a presidência é do poder público. Então, é o que eu estou pedindo, que o poder público é o servidor da prefeitura. É o servidor da prefeitura, que eles coloquem uma pessoa lá que seja, assim, bem ativa e que queira mesmo trabalhar e queira colocar aquilo ali para funcionar. Que ele seja um presidente ativo e que ele coloque ali, que ele convoque as pessoas, que ele convoque reunião, que ele chame mesmo as pessoas que vai ter uma eleição, e essa eleição tanto vai eleger as pessoas do poder público quanto da sociedade civil. Mas que esse presidente ele seja ativo e que ele convoque, que ele converse com todos. Isso já está próximo de acontecer? Já está próximo de acontecer, porque já agora no final do ano já vence
o final, né, desse mandato agora, então já no começo do ano já começa o próximo mandato. Então Você vai ficar de olho, né, Cátia? o que eu estou pedindo é que eles coloquem ali um presidente que seja bem ativo e que realmente coloque o conselho, faça reuniões, convoque, chame, converse, né? Explique as demandas, o que precisa. Nós estamos conversando com a vereadora eleita, né, reeleita para o seu segundo mandato, protetora Kátia Franco. Vamos falar de algumas leis que também estão com dificuldade de entrar em vigor no próximo bloco, por exemplo, a dos fogos de artifício. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, realizando a série com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco hoje aqui nos estúdios, a vereadora protetora Kátia Franco, do PSB, reeleita para o seu segundo mandato. Renata, que começa esse bloco, né, Renata? Kátia, a gente já falou da educação, da infraestrutura, das políticas públicas, e no município há leis de proteção animal. Uma delas é a lei do fogo de artifício, que impede o estouro de fogos aqui no município, que não pega, né? Infelizmente. O que falta? Falta primeiro a consciência das pessoas, né? Porque eu acho que não precisaria nem de uma lei, né? Se você pensar bem, qual a lógica de uma pessoa comemorar soltando fogos, que você não sabe se do lado tem uma pessoa adoentada, se tem uma criança recém-nascida, se tem um idoso, se tem uma criança autista, entendeu? Então, assim, eu acho que em primeiro lugar é isso. Assim, na minha consciência, você não precisaria nem de ter lei para que isso acontecesse. Porque existem várias formas de você comemorar, uma comemoração saudável. Você quer soltar fogos, existem fogos de luzes que são lindos e são muito mais bonitos do que aqueles estouros lá que não tem lógica nenhuma. Mas, infelizmente, eu te falo que as leis, muitas vezes, elas não funcionam. A maioria é por conta do ser humano mesmo, que não consegue se adequar. Eles acham muito bonito o país lá fora. Tudo lá para eles, bonito é lá fora, que lá funciona, mas lá funciona por quê? Porque lá eles respeitam. E aqui, infelizmente, as pessoas não respeitam. Então, o que falta aqui para que pegue é as pessoas respeitarem o ser humano, respeitarem os animais, respeitarem a natureza, porque se você solta perto de onde que tem árvores, que tem pássaros, aqueles tem lá filhotes nas árvores, as mães ficam desesperadas, porque os filhotes ficam apavorados. Então, assim, o que falta infelizmente, a consciência do ser humano. A gente percebe que, tanto a lei quanto a punição em termos de multa para leis de agressão ambiental, de agressão ao meio ambiente, elas têm uma multa pesada. Falta o que mais? A fiscalização, Kátia? Aqui em Juiz de Fora, a gente estava até conversando hoje lá, que, assim, com os vereadores, que aqui falta fiscal. A gente precisa de ter mais fiscais para que possa ter mais, realmente, efetivar essas leis. Por exemplo, eu tenho uma lei que é de animais em gaiolas nos pet shops, em lojas de agropecuária. Proibição, né? Das gaiolas. A gente não pode proibir. A gente tem que dar diretrizes para que aqueles animais fiquem lá em locais totalmente dignos para que eles possam ter alimentação, possam ter espaço, limpos, tudo, porque a Constituição não deixa a gente proibir.
O que falta? Falta fiscalização. Então, quando a gente recebe demanda, a gente passa para eles lá, aí eles vão no local. Mas qual que seria o correto de pegar uma lei? E em todos os estabelecimentos que existem esses animais em gaiolas, e passar tudo lá e falar, olha, aqui não pode ser assim e tal, mas o que falta? É a quantidade humana para fiscalizar, que não tem no município. É essa lei que você está falando, que é quando as pessoas perceberem que há maus tratos, seja em pet, seja em clínica, que tenham que informar ao poder público ou não? Essa é outra essa é lei. uma outra lei. Então, tem outra lei sua, né? Fala pra gente se essa aí está em vigor, como é que está isso? Então, todas estão sancionadas, mas elas precisam de ter a fiscalização. Essa que você está falando é aqui onde vai em pet shop, em clínicas veterinárias. Quando chega algum animal com traços de maus tratos, eles têm que avisar para a polícia, fazer um boletim de ocorrência para que possa saber a causa dos maus tratos. Essa é uma lei. Essa lei que eu estou falando é em agropecuária, quando você vê aqueles coelhos que estão nas grades sem as proteções ali, aqueles montes de galinhas que estão amontoadas, um monte de galinha num espaço pequeno, cachorros que ficam ali sem comida, sem água, tudo naquele espaço sujo. Então, essa é uma lei, sabe? Então, essa lei, ela precisa de ser fiscalizada. Aquelas aves que ficam, muitas aves num espaço pequeno, não pode. Então, na lei, ela tem todas as formas de todos os animais, como que eles devem ficar nas lojas. Tem uma preocupação, acho que nacional, né? Porque quando você fez essa lei, você falava da lei sanção, fazer cumprir a lei sanção, que é, na verdade, o nome de um cão que foi vítima de maus tratos. E a lei sanção manda que aumente a punição, né, em relação aos maus tratos animais. Então, ela não é cumprida também, Cátia? Infelizmente, na totalidade, não. Porque ela só é cumprida, por exemplo, se a polícia chegar no ato, aí se a pessoa não conseguiu pegar, ela não é punida. Se ela saiu, a pessoa chegou, não conseguiu pegar, ela não é punida. O que eu acho errado, porque se a pessoa cometeu o ato de fazer os maus tratos, independente de ser agora ou depois, para mim, ela tem que ser punida. Ela cometeu o ato de cometer os maus tratos. Ela assassinou, ela maltratou, ela bateu, mas aí tem na lei que tem o prazo para poder a polícia chegar e pegar, tipo flagrante. Se não foi, a pessoa não é presa. Ô, Cátia, a gente percebeu aqui que você já elencou para a gente uma série de leis de proteção animal, tudo atuação sua nos últimos 4 anos. E nos próximos 4? O que faltou aí? O que vai vir? Eu vou te falar que falta. Eu quero entrar também, igual eu falei com vocês, é que eu já tenho a lei de esportes, né, para criança, mas eu quero bater muito nessa tecla, que eu quero colocar agora bastante criança, quero colocar muito criança, porque eu acho que se a gente trabalhar bastante a criança, a gente vai ter um futuro bem diferente. Tanto em condição, educação financeira, educação ambiental, educação animal, tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar a criança. Então, eu quero fazer bastante leis para que a gente possa trazer essa educação alimentar. A gente joga muito alimento fora, muita casca fora, que isso pode transformar em comida. Então, eu quero trazer isso tudo para que a gente possa colocar aí na vida das pessoas, para que eles possam viver melhor, comer melhor. Então, eu quero trazer isso também para o meu próximo mandato. Vamos falar um pouco do Legislativo de maneira geral, né? Falei aqui no início, serão 23 vereadores no próximo mandato, né? E hoje são 4 mulheres, serão 5, né? Como é que você se vê aí? Eu estava vendo de maneira geral também, no Brasil as mulheres são a maioria da população, mas no Congresso, por exemplo, na Câmara, são 17, poucos por cento mulheres, 12, não chega a 13% o número de mulheres no Senado. Aqui em Juiz de Fora a gente mantém mais ou menos a mesma média, 21,7% serão as mulheres agora no próximo mandato, né? Como é que você vê aí, como é que você se sente, né, nesse cenário, né? Então, eu estava até conversando, acho que foi com a Laís. Aumentou o número de vereador, aumentou o número de vereadora, só que não aumentou, né?
Só que não, né? Se você pensar, eram 19, eram 4. Agora foram 23, 5. Então, assim, não teve um aumento, né? Até falei isso na rádio, apesar das mulheres serem a maior parte da população. Sim. E todo o resto vem de nós, né? Porque todos os homens vêm da gente também. Acaba que na hora ali de tomar a decisão, sempre a gente fica para trás, né? As mulheres sempre ficam aquém na hora da decisão. Mas isso aí a gente tem que mudar. São construções, porque antes era só uma, né? Então, assim, são sempre passos. Eu falo que tudo na vida a gente tem que ir escalando, subindo degrau por degrau. E, então, assim, devagarzinho as pessoas estão tomando consciência, mas a gente tem que pensar também que hoje tem muita suplente mulher, né? Que Você já vê como um avanço? Acho que é um avanço, porque na outra você só tinha suplente homem. Hoje, se acontecer de algum sair aí, tem mulher para entrar. Ô, Kátia, a política ela é uma área árida para a mulher, muito por conta desse machismo estrutural que a gente sabe que ele impera. Então, como fazer a mulher ter simpatia pela política e atrair, ser atrativa, né, pela política e vir participar? Então, menina, eu não gostava de política, não. Me chamaram em 2016, né? Eu falava, não quero política, não gosto. Passava coisa de política, mudava até de canal. Não gostava. Mas depois, quando eu comecei a lidar mais ali de perto com o animal, que eu comecei a lutar pelos gatos, porque antes não tinha nada de gato na prefeitura, tudo era para cachorro, tudo. Se você fosse pedir castração, era só para cachorro. Se você fosse pedir atendimento, era só para cachorro. Tinha nada de gato. Então, quando eu comecei minha luta pelos gatos aqui da cidade, a gente ia consultório, era só cachorro. Eu vi a necessidade da política. Por quê? A quem que a gente tinha que recorrer? À prefeitura. A gente tinha que ir lá. Onde que tinha castração gratuita? Na prefeitura. Então, aí eu vi que a gente precisava de ter a política para poder se lutar e ter as conquistas, né? Então, foi aí que eu comecei a entender que tudo que nos cerca faz parte da política. Então, e a mulher estando na política, ela tem um olhar diferente, né? Pela nossa vivência de casa, porque no final o marido ele está ali, mas quem cuida, quem dirige, quem faz acontecer é a mulher. Não tem jeito. Ô, Kátia, e a gente vai ter um novo cenário, que a gente tinha mulheres, 3 mulheres mais à esquerda, né, de partidos de esquerda, que é do PSOL e do PT, e você que não sei como é que você se coloca, se denomina, você mais ao centro ali, talvez, né? E agora a gente terá maior diversidade, teremos representante da mulher conservadora, dessa mulher mais à esquerda. E como é que você se coloca nisso aí? Como é que você vai dialogar com essas mulheres? Vocês pretendem vir em bloco? Já conversaram? Como é que vai ser isso? Não, a gente não conversou, mas assim, eu sou da paz. Eu penso que ideologia, a gente não pode colocar ideologia acima de nada. Por quê? Porque nós estamos aqui escolhidos por mais de 600 mil pessoas. Então, a gente não pode colocar a nossa vontade na frente do que a cidade precisa. Então, a gente tem que dialogar e conversar. A gente pode ter as nossas ideologias particulares. Eu não gosto de você, eu não gosto da esquerda, eu não gosto da direita. Mas quando você está com alguma pauta que ali é uma necessidade da cidade, eu penso que a ideologia tem que ficar um pouco de lado. E você fez isso, dialogou, lutou muito, isso, né? E hoje, como é que você dialoga com o executivo? Eu sempre faço isso. Eu nunca coloco as minhas... eu posso não gostar de uma coisa ali, mas essa é minha. Eu não posso colocar isso na frente, porque atrás de mim tem 600 mil pessoas que dependem das nossas decisões aqui para eles viverem. Então, eu não posso colocar a minha vontade na frente da vontade da cidade. Então, eu fiz isso.
lá no meu primeiro ano aqui, que eu fui, né, bati de frente, mas antes de eu bater de frente, Marisa, eu tentei muito dialogar com o executivo, muito. Tentei mostrar a eles que não me escutaram, então eu tive que gritar para que todo mundo me ouvisse, só assim que eles conseguiram me ouvir. Mas aí agora o seu partido, ele é a vice-prefeitura. Como é que vai ser esse comportamento, então, daqui para frente? Não, mas aí depois desse caos que foi esse primeiro, eu sentei com eles e a gente entrou assim, como que a gente conversou. Porque exatamente o que eu falei, as minhas vontades e as vontades deles, pessoais, o meu gosto, o gosto deles, não podiam interferir no que os animais precisam e o que a cidade precisa, porque os animais não sabem falar. Quem falava por eles era eu. E eles tinham que me escutar pelo que eu entendia ali, do que os animais estavam falando, que os protetores estavam falando através de mim. Então, a gente teve uma conversa muito boa, muito saudável. Então, a gente entrou num acordo e realmente falou que a gente precisava de entrar num eixo ali para que o canil, os animais do canil pudessem ter ajuda, os animais da cidade pudessem ter ajuda através de mim e do executivo, que foi assim maravilhoso, sabe? A prefeita Margarida e a Cidinha foram assim exemplares, assim, em termos de eles não tinham ligação com o animal, mas eles entenderam a pauta e aceitaram as sugestões que os protetores deram, que eu falei. Então, assim, ficou tudo na paz. Então, aí agora, nós estamos dentro da base lá da prefeita, eu acho que a gente vai continuar na mesma parceria que teve, porque foi depois do primeiro ano, a gente ficou tudo seguindo Conseguiram falar do mesmo moeda, né? Fomos, seguimos. E você acha que você é vitoriosa quando você chegou aqui com essa notícia pra gente, né? A prefeitura vai abrir a Secretaria da Proteção Animal e a Secretaria da Mulher, né? Uhum. Você acha que isso é uma vitória também sua? Eu acho que é uma vitória primeiro da cidade, né? Porque aqui vai ter a Casa da Mulher Brasileira, né, que vai ser a única cidade do interior, fora das capitais, que vai ter a Casa da Mulher Brasileira, junto com a Secretaria da Mulher, e a gente tem muita lei das mulheres, né, que a gente vai poder agora também, além da lei animal, a gente colocar. Que é a questão dos cuidados, né? Cuidados. A vereadora Laís falou um pouco com a gente a respeito disso, mas ainda não tinha também detalhes. Você já tem detalhe pra gente? Não, assim, essa secretaria ela vai ser muito, assim, muito bacana, porque ela vai poder cuidar e atender realmente as mulheres em tudo que ela precisa, né? Porque não é só a mulher que sofre violência, mas a mulher que está ali no cotidiano, que ela trabalha, ela precisa de uma ajuda com o filho, né? Uma creche que se estende no horário maior. Então, assim, estão várias demandas que eu acho que essa secretaria ela vai acolher bem as mulheres. Estou falando assim que eu tenho algumas leis que são direcionadas à mulher, que agora também com essa secretaria a gente pode trabalhar junto e colocar... Quer citar algumas delas? Tem a lei do selo da mulher, né, que é junto com as empresas. Então, a gente pode conversar para poder trazer essas mulheres para o mercado de trabalho. São as empreendedoras ou não? Não, Sim. Também, né, junta tudo. Então, a gente pode trazer essas mulheres, porque a secretaria vai ter uma relação dessas mulheres, então a gente pode levar até essas empresas, fazer um curso com elas, né? Especializar e colocar elas no mercado de trabalho, porque também muitas mulheres elas não se separam, continuam vivendo da violência, porque elas não têm uma forma de se manter. Dependência financeira. Dependência financeira. Então, assim, a gente pode ajudar também com as leis, junto com a Secretaria, a Casa da Mulher Brasileira, a gente fazer essa junção aí e conseguir também fazer, né, um apanhado todo e fazer muita coisa com a secretaria de bom para as mulheres. E para a proteção animal também, eu acho que foi uma vitória, não só da prefeitura, da cidade, da Câmara principalmente, que se Deus quiser vai ser aprovada, que vai vir para cá para a gente votar. Então, vai ser aprovado, então vai ser uma vitória, acho que para a cidade, para os animais, para os protetores, ter uma secretaria onde que a gente pode ir lá direcionar, conversar, né, buscar ajuda. Então, vai ser
Ô, Kátia, e o cenário que se montou na Câmara Municipal pós-eleições, como que você avalia, a partir de 2025, as bancadas que se firmaram aqui? Olha, eu fiquei muito feliz com o desenho, que eu acho que vai ser muito, assim, com bastante, como é que eu falo? Diverso. Representatividade, né? Vai ter, assim, porque assim, as pessoas falam assim, nossa, mas 23 vereadores, mas essa cidade é grande. Quando eu não estava aqui, eu também falava. Mas depois que você está vivendo isso, você vê a necessidade de ter mais, porque é mais cuidado para a cidade, é mais fiscalização para a prefeitura, mais fiscalização para o dinheiro público que volta para o cidadão em benfeitorias. Então, isso é muito importante. E, assim, a bancada animal também, né, vai estar maior ali, então, assim, não vai ter só eu lá para poder ir lá falar, brigar, defender. Então, eu acho que vai ser muito bacana. Eu estou esperançosa. Nós estamos conversando com a vereadora reeleita, protetora Kátia Franco. Nós vamos para o último bloco, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela e também continuar falando de política, né, Kátia? Que a gente já viu que você gostou. É um minuto só. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, continuando com a série dos vereadores e vereadoras eleitas para o mandato 2025-2028. Hoje a gente conversa com a protetora Kátia Franco, que vai entrar no seu segundo mandato. Kátia, falávamos aqui nos bastidores, né? Você já está mais tranquila com a política, você já se considera uma política e você acha que está mais amadurecida para ir para esse segundo mandato, né? A gente falou que no primeiro você chegou aqui igual pegando fogo, e depois agora já está mais como bombeiro. Como é que é isso? A gente vai estudando mais, né? Vai conhecendo. Eu sou assim, eu sou muito de falar, né? Mas eu sou muito assim também de olhar, de observar e depois analisar e ver, né? Onde que a gente pode ir se apegando. Mineira, né? Mas eu sou assim, eu nasci em Angra dos Reis, mas eu vim para cá pequenininha. Então, eu sou uma mineira, mais mineira. Mineiroca. Né? Mineiroca. E aí, em termos de transformação parlamentar, o que você acha que mudou? Você falou que é analítica, né? Hoje você é uma parlamentar analítica. Em termos desse comportamento, o que mais que mudou? Realmente, assim, escutar mais, né? Hoje, a gente tem que escutar mais, porque, igual eu falei, a gente está aqui, mas a gente tem as nossas vontades, né? Lógico que eu tenho vontade de chegar aqui e falar, fazer, mas eu não posso fazer por mim. Eu tenho que fazer por uma cidade. Então, eu tenho que escutar o que as pessoas precisam e o que as pessoas querem, que muitas vezes não é o que eu quero, mas é o que a cidade precisa. Então, é aprender a escutar e aprender a digerir isso tudo e colocar ali na hora de uma votação. Ô, Kátia, e também com relação aos protetores de forma geral, é um grupo coeso ou é um grupo que ainda diverge muito? Diverge demais da conta, mas não é só aqui não. Acho que é no mundo inteiro, porque tem uma amiga minha que mora em outro país, ela falou que lá é a mesma coisa. Por quê? Não sei. Mas não é só, engraçado que assim eu vejo em várias áreas, não é só na proteção que tem esses
problemas, né? É em várias áreas, mas eu não sei. Sinceramente, eu queria até entender também, sabe, Renata? Queria entender, porque eu acho que se tivesse uma união, uma junção melhor, eu acho que quem sairia mais beneficiado seriam os animais. Mas, infelizmente, desde que eu entrei há 14 anos atrás, desde lá eu vejo essa... Mas foram muitas vitórias, né? Antes de você ser eleita, você estava aqui, eu lembro da luta em relação a acabar com as carroças, né? Você estava lá, né? Rodeio. E já vi muito aqui para a Câmara, aqui, já vi muito carregar a tocha, fui escolhida para carregar a tocha em 2016, representando a causa animal. Já tinha isso lá. E tem que tocar nesse assunto. Nesse bloco a gente vai falar de você também, né, pessoalmente. Um grande companheiro, o Carlos, seu esposo. Então, que você perdeu em 2024. Foi um ano muito difícil, Kátia. Conta isso pra gente. Muito. Quantos anos, né, de casado? Como é que era? Ele era seu parceiro de ir pra rua também, pegar os animais? 24 horas a gente vivia junto, né? 36 anos. 36 anos de casado. E era assim, era 24 horas mesmo. Quando a gente não estava assim, junto, pessoalmente, a gente estava no Zap, no telefone. Onde você está? Precisando de você agora. Ele foi obrigado a ir para a causa animal? Como é que foi isso? Então, você sabe que depois ele acabou assim, ele ficou mais gateiro que eu. Você precisa ver os gatos, assim, ele chegava assim, os gatos iam para ele, assim, lá em casa eu falava assim, eu chegava e falava para eles, vocês são uns ingratos, porque eu que peguei vocês, eu que peguei agora, vocês ficam cheirando ele. Fica lá, quando eu estava lá, aí quando ele chegava, todo mundo ia correndo para ele, eu falei, vocês são todos ingratos, vocês ficam lá, não vai tudo pro lado dele. Então, assim, ele tinha uma paciência, ele ia lá, pegava, olhava um por um, ficava. E você chegou a pensar em desistir? De onde que veio a força para você retomar? Muitas vezes. No início, eu pensei, já cheguei até a falar com o Bruno, que é o meu assessor, né? Falei que eu não estava aguentando, que eu queria... Foi quando que ele faleceu? Dia 25 de janeiro. Janeiro. Mas dia 14 ele passou mal, internou, aí ficou lá 10 dias. Mas aí, assim, em fevereiro, quando teve que voltar, eu falei, não quero voltar, não. Aí eu não queria voltar, não. Aí depois, quando foi para a eleição, eu falei, eu não quero. Mas eu cheguei... Sabe aquela coisa assim, parece que você sonhou? Eu sonhei, eu tenho a impressão que eu acordei, eu estava deitada no colo dele, eu tenho certeza que era ele. Deitada no colo dele, que eu tentei abrir o olho para me ver se era ele, eu não conseguia. E aquele dia eu senti ele falar, você precisa de ficar, você precisa. Aí foi o dia que eu assinei o papel da... De tentativa de se candidatar novamente. Eu senti, eu falo assim, eu falei, volta para me deitar, porque era o mesmo jeito de eu deitar, porque eu deitava, quando ele deitava assim, ele colocava o braço, eu deitava assim, sabe, no braço dele, era exatamente. E ele, quando para ele não me acordar, ele tirava o braço devagarzinho, sabe? Eu sentia ele exatamente tirando o braço devagarzinho, assim. Aí eu acordei, tentei abrir o olho assim para me ver, eu não conseguia abrir o olho para me ver se eu via ele ali. Aí foi a hora que ele falou, você precisa de ficar, você precisa. Aí foi onde que eu assinei. E como que foi lidar com esse luto, Kátia? Hoje a gente percebe que você fala já com um luto vivido e um luto diluído já. É difícil, não é? E como foi lidar com esse luto? O que te fez resgatar? Então, mas não tá bem assim não, tá? Quando eu tô sozinha, toda noite eu choro. Eu não consigo dormir sem chorar, não consigo, toda noite. Não consigo. A minha aliança, eu fiz esse anel aqui, ó, que eu não quis fazer aliança junto, aí eu coloquei aqui a minha letra e a letra dele. Então, assim, é um luto que eu vivo, assim, igual eu falo, assim, a gente ri, a gente brinca, mas eu não consigo, sabe, falar assim, eu tô 100%. Não, eu tô. Eu ainda sinto muita falta dele, muita. Não é fácil, é o que você falou, 36 anos, e ele parceiro de vida, de luta, de tudo, né? A gente mudou de Juiz de Fora, a gente morou em outra cidade, porque ele era funcionário do INSS, então ele foi transferido para Bahia. Então, assim, a gente rodou, sabe, na Bahia, rodou no Nordeste. Então, assim, a gente ficava o tempo inteiro junto, sabe?
Então, assim... Mas você é uma mulher de força e tem um exemplo de força em casa, que é a mãe, Minha a dona mãe, Marisa, que nasceu política, né? Conta pra gente. A gente Não, ela é vereadora sênior, vereadora né? sênior aqui de Juiz de Fora, tá em todas, né? Conta um todas. pouquinho dessa inspiração. Não, a minha mãe, ela é muito guerreira mesmo. Ela separou do meu pai, a gente era pequeno, ela foi trabalhar, tinha um dia que para ela juntar dinheiro para poder ajudar a gente na educação, ela ia a pé para trabalhar, voltava a pé, para poder economizar, que antigamente não tinha vale transporte, né? Saía do bolso mesmo, Sim. né? Então ela começou a estudar depois que separou, formou, fez curso no Rio de Janeiro. E depois, agora que ela aposentou, ela passou no concurso depois já estava mais velha, no João Penido, aposentou lá como enfermeira. Fez na área de enfermagem, né? Aposentou como enfermeira do João Penido e trabalhou na prefeitura também de enfermeira, fez radiologia, ela fez um monte de coisa. E antes de você chegar aqui, ela já era da Comissão do Idoso, ela já era, né? Estava em todas Não, ela já estava aqui, eu já conhecia os vereadores todos já conhecia ela, a Ana, o Wagner, o Julinho, todo mundo já conhecia ela. O Julinho não, porque o Julinho... Veio depois. Não, mas o Julinho já conhecia, porque ele via com a mãe dele, né? Mas ela já conhecia o Juraci, ela já conhecia todo mundo. E aí ela faz teatro, ela já fez novela na Globo, já fez seriado na Globo, tem carteirinha de teatro, de atriz, e faz coral, teatro, ela roda aí. Quantos anos ela tem? 80. Acabou de fazer 80, Fez e ela, 80. a gente sempre encontra com ela nas reportagens de TV, e Fez ela dia conta, 2. vou fazer 80. Fez dia 2, mas tem um ânimo que eu vou falar que é difícil de você ver, viu? Ô, Kátia, você falou que nasceu em Angra dos Reis, né? E veio cedo para Juiz de Fora. Conta pra gente o que Juiz de Fora representa hoje na sua vida, né? O que a cidade tem de bom? Conta pra gente o que tem de bom, o que precisa melhorar. Como é que você vê a cidade hoje? Eu praticamente nasci aqui, né? Que eu vim pra cá bebezinho. Então, engasguei, desculpa. Aqui é tudo pra mim, né? Aqui foi minha base, minha educação, minha família daqui. Então, formei aqui, estudei aqui, meus amigos são daqui. Então, Juiz de Fora aqui, para mim, é tudo. O que você acha? Sua formação qual é? Desculpa, Marisa. Não, eu não formei de faculdade. Só fiz 2º grau mesmo. Porque quando eu ia fazer faculdade, meu marido foi transferido. Aí eu ia, cuidar dos filhos. Então, não fiz. E o que você acha que Juiz de Fora tem de tão bom, assim, de melhor? Né? O que te atraiu para se manter aqui também? Aqui é uma cidade muito gostosa, né? Uma cidade do interior, mas que tem tudo, né? Então, aqui tempo, né? Você sai, tem uns 4 temperaturas no mesmo dia. E o calor humano, né? Aqui eu gosto muito das pessoas, assim, pelo menos as pessoas que eu lidei na minha vida, são muito amigas. Eu tenho amigo de 50 anos, aí que são meus amigos até hoje. De infância, né? De infância. Então, aqui, as escolas, eu tenho amigo que estudou comigo na escola normal. Então, isso tudo... E para você criar filho também, né? Eu Ainda acho... é uma cidade segura, você acha? Olha, eu acho que poderia ser mais. Mas eu acho que das cidades que eu morei, eu acho que aqui é bem seguro. E o que você acha que precisa melhorar ainda? O que Juiz de Fora ainda está devendo ainda ao Juiz Forano? Saúde. Saúde e um pouco mais de educação. Na área de educação, acho que precisa de ter melhorias. E na saúde, principalmente. Na saúde é muito falha. Mas não é só aqui, né? Mas na saúde, em geral, precisa muito. Tanto é que metade dos recursos das emendas parlamentares de vocês vai para a saúde, né? Porque... E de todos, né? De todos, os deputados também vai para a saúde. Mas a saúde precisa de melhoras. Mas Juiz de Fora acaba sendo um centro, porque ela recebe muitos pacientes de várias cidades, né? Ela acaba sendo um polo onde que ela acolhe muitas pessoas de outras cidades, né? Para a gente terminar, queria que você mandasse um recado para aquela Câmara ali, para os seus eleitores e eleitoras, né? O que podem esperar de você de 2025 a 2028?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a confiança de me deixar aqui de novo, né, para que a gente continue aí essa parceria, de trabalhar juntos e esperar essa parceria mesmo que eu tenho com muitos meus eleitores. Eles converso muito com muitos deles, então que a gente continue aí, que vocês continuem mandando ideias aí para que a gente possa continuar fazendo um trabalho aí bem bacana para a cidade. Obrigada, Cátia, por essa entrevista. Renata, não sei se Renata quer fazer mais alguma pergunta. Acho que falamos sucesso. bastante. Sucesso no novo mandato. Obrigada por estar aqui com a gente. Esse foi o JF Entrevista da série com os vereadores e vereadoras eleitos para o próximo mandato, 2025-2028. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!